Olá, meus amiguinhos, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de ciências. Estamos lá no nosso módulo 4, iniciando hoje o capítulo 11, né? Nosso penúltimo capítulo. Né, gente? Já estamos aí na reta final, tá? Hoje iremos estudar sobre uma coisa chamada magnetismo, que se inicia-se na página 200, tá? Os subtítulos que iremos estudar são ímãs e suas propriedades magnéticas. Ok, gente? Bom, sem mais delongas, vamos lá para a nossa agenda. Anote a agenda de vocês. Vamos fazer o início do capítulo 11, magnetismo, ímãs e suas propriedades magnéticas, e iremos ver também os polos magnéticos de um ímã, tá? Vocês irão fazer as atividades da página 205. Tranquilo, gente? Anotaram aí a agenda? Então, vamos lá para a correção das atividades, que as atividades foram da página 197 e 198, né? Então vamos lá, né, gente? Vou pegar o livro de vocês. Bom, primeira questão diz o seguinte: realize uma pesquisa sobre o selo Procel de economia de energia e responda as seguintes perguntas, né? Responda as perguntas a seguir. Pessoal, o que é Procel? Bom, gente, a sigla Procel, ela é utilizada para se referir a um Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. Ela foi criada em 1985 pelo governo federal, para justamente combater o desperdício, né, de energia elétrica. Ok, gente? B. Escreva em seu caderno qual é a importância do selo Procel. Pessoal, o selo Procel, ele está presente nos equipamentos elétricos, auxilia o consumidor a optar, no momento que ele está comprando, por aparelhos que consomem menos energia elétrica. Com isso, gente, reduz-se o consumo de energia elétrica, bem como a conta a ser paga, né, por usar o equipamento. Além disso, pessoal, a implantação do selo Procel estimula a fabricação e a comercialização, né, de produtos mais eficientes quanto ao uso da energia elétrica. E isso contribui, gente, para a redução do consumo de energia elétrica e, consequentemente, né, a preservação do meio ambiente. Tá, gente? Então, é basicamente isso, pessoal. Quanto mais pessoas consomem produtos com selo Procel, além de contribuir com a economia de energia, né, e com o meio ambiente, estimula também mais fabricantes a comercializar esse tipo de produto. Pessoal, e é até tão interessante e mais vantajoso que quanto mais economia de energia um produto tiver, mais durável ele vai ser. Por quê, gente? Porque ele vai necessitar de menos energia para funcionar. E com isso, pessoal, ele vai esquentar menos, né? Vai ter um desgaste menor. Ok? Pergunte a seus familiares se eles conhecem esse selo e se levam em consideração a classificação do produto na hora da compra, né? Anote a informação no caderno. Pessoal, informação pessoal. Você pergunta o pai, pergunta a mãe, pode perguntar também aos avós, tá? Geralmente eu mesmo aqui, quando eu vou comprar um produto eletrônico, eu verifico a etiqueta do Procel, né? E vou classificar, pegar aquele que tem a etiqueta A, né? Que a etiqueta A é a que tem menor baixo de consumo de energia, né? Ela tem um menor consumo de energia, né? Muito baixo o consumo de energia de equipamentos eletrônicos que tem a etiqueta A. Certo, gente? Então, eu não sei qual é a importância, né, que o pai de vocês dão para isso, né? Só sei que é importante vocês conversarem, né, com seus familiares, a fim de compartilhar as informações que são trabalhadas nestas atividades sobre o selo Procel, né? E ver qual é realmente a importância do selo Procel. Certo, gente? Segunda questão. Deixa eu diminuir um pouco. Bom,
As imagens a seguir mostram algumas atitudes que ajudam a evitar o desperdício de energia elétrica em uma residência, né? Então, ligue cada imagem à descrição adequada. Bom, evitar deixar a porta da geladeira aberta, né? Abra as cortinas para aproveitar a luz solar, né, gente? A iluminação do ambiente. E desligue os aparelhos eletrônicos quando não estiver usando, tá? Extremamente importante, tá, gente? Essas atitudes aqui simples, elas de alguma forma contribuem para a redução de consumo de energia elétrica, certo? Bom, essa questão foi a que teve mais dúvida, né? Alguns alunos aqui escreveram errado, outros deixaram em branco, né? Mas aqui, pessoal, é muito simples. É só uma contazinha bem básica de matemática. Você poderia, né, fazer isso aí com maior simplicidade, certo? Ou poderia utilizar a calculadora, sem problema nenhum, tá, gente? Não é matéria de matemática, né? Então você poderia ter utilizado a calculadora sem problema nenhum. Então, preste atenção aqui, ó. Leia o texto abaixo. Desde 2015, as contas de energia elétrica no Brasil apresentam uma sinalização extra, as chamadas bandeiras tarifárias. Essas bandeiras são 3 cores e indicam as tarifas cobradas pelo uso da energia elétrica para determinado mês. É porque assim, gente, ó, determinado mês do ano acontecem as secas. E com isso, as hidrelétricas ficam com a quantidade de água bem baixa, né? Os níveis de água muito baixos. E, consequentemente, diminui a produção de energia elétrica, né? Então, o governo ele é obrigado a utilizar as coisas chamadas termoelétrica, né? Que eu falei para vocês o que era uma termoelétrica, né? Termoelétrica são aquelas usinas que produzem sim energia elétrica, porém ela utiliza a queima de combustíveis, né? Como, por exemplo, o próprio biodiesel, né, gente? Ou gás natural. E isso, pessoal, é prejudicial para o meio ambiente, né? Porque emitem gases tóxicos para a atmosfera e também para o nosso bolso, porque é mais cara que as hidrelétricas, tá, gente? Bem mais cara. Então, gente, ó, dependendo do dia que você está consumindo a energia, você tem aqui o acréscimo das bandeiras, né? Você tem aqui a bandeira verde, a bandeira amarela e a bandeira vermelha, que é dividida em 2 níveis, a bandeira vermelha, nível 1 e nível 2, tá bom? Então, preste atenção aqui no item A, ele diz assim, ó. Suponha que uma família consome em média 500 kWh. Qual será o valor excedente pagos em reais para esse mesmo consumo em um mês sinalizado com bandeira amarela? E em um mês sinalizado com a bandeira vermelha? Efetue os cálculos no caderno. Bom, pessoal, ó, é bem simples. Se ela tem um consumo de 500 kWh, então você vai pegar aqui o acréscimo, que é 0,015 para cada kWh, e multiplica por 500. Né? O resultado você vai ter aqui, ó, é 7,50. Né? 500. Deixa eu colocar bem aqui. Vou colocar aqui com lápis mesmo. Ó, 500 com 0,15. 0,015 dá 7,50. Ok? No mês sinalizado com a bandeira vermelha, haverá um acréscimo de R$20. Se eu estiver falando do nível 1, ó, porque aí o nível 1, você vai multiplicar... O nível 1, gente, você vai multiplicar 500 por 0,4. E o nível 2, você vai ter um acréscimo deixa eu colocar aqui um pouquinho mais fino. E o nível 2, gente, ó, você vai ter um acréscimo de R$30, né? Porque você vai multiplicar 500 por 0,06. Tá ok, gente?
Bem simples o cálculo, tá? Bem simples mesmo. Só uma multiplicação simples. Era só ter se atentado, ó, que nível 1 é 0,040 e nível 2, 0,060. Bandeira vermelha. Bandeira amarela, 0,015. Tá bom? Vamos continuar. O que eu... Deixa eu tirar isso aqui. O que o consumidor pode fazer para que não haja alteração no valor da conta de luz em caso de mudança de bandeira tarifária para amarela ou vermelha? Pessoal, só reduzir o consumo de energia elétrica. Como? Por meio de atitudes que estão relacionadas à economia, que evitam o desperdício, né? Então foram citadas algumas aqui, ó. Como por exemplo, ó, aqui são alguns exemplos, algumas atitudes que evitam, né, o desperdício de energia elétrica. Tá, gente? E terceira, item C, a energia elétrica no Brasil é gerada principalmente em usinas hidrelétricas. Desembaralhe as letras e descubra o principal tipo de usina que é acionada em caso de redução na energia elétrica nas usinas hidrelétricas, né? A redução na geração de energia elétrica nas usinas hidrelétricas. Já falei antes, gente, ó, quando as usinas hidrelétricas é reduzida a geração de energia, né? O que é que a redução de energia, né, a redução de energia é comprometida, o que é que acontece? A gente vem para as termoelétricas, que utiliza a queima de combustíveis, né, gente? Para a produção de energia elétrica, tá bom, gente? Beleza? Então, é isso, tá, pessoal? É isso. Aqui é uma pequena revisão do que a gente estudou, que a energia elétrica ela faz parte do cotidiano da maioria das pessoas, mas é preciso ter alguns cuidados para evitar acidentes e desperdício. Aí aqui vamos relembrar algumas atitudes, né? Então, você não quer que vá tarifa amarela ou tarifa vermelha para sua casa, então você deve, ó, ter esses cuidados com a energia elétrica. E para evitar o desperdício de energia elétrica, você faz isso aqui, ó. Não deixa o aparelho elétrico ligado, aproveita a luz do sol para iluminar os ambientes, desligar o registro do chuveiro enquanto se ensaboa, optar por lâmpadas fluorescentes ou LED, né? E também apagar as lâmpadas de cômodos vazios, tá, gente? Entre outras atitudes, certo? Bom, pessoal, vamos lá para o magnetismo. Estamos aí com 12 minutos, 12, 13 minutos. Vamos falar sobre o magnetismo. Aqui, pessoal, ó, tem uma cena do filme, né? Do X-Men. E aí você percebe o Magneto, né? Os ímãs são objetos comuns em nosso dia a dia, gente. Suas propriedades são tão interessantes que até mesmo os superpoderes de personagens da ficção científica estão relacionados às propriedades dos ímãs. O Magneto é um desses personagens. Ele é capaz de movimentar objetos metálicos sem tocá-lo, né? Então aí você vê ele movimentando alguns objetos. Adoro o X-Men, gosto bastante, tá, gente? Então, pessoal, perceba o seguinte, ó, que os objetos metálicos, eles são atraídos, aliás, os ímãs, eles atraem objeto metálico, né? Através de suas propriedades. Mas como é que funciona o ímã? Por que é que ele atrai essas propriedades? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. As propriedades, ímãs e propriedades magnéticas. Vamos ver essa situação aqui, ó. Aí você tem uma menininha que foi num parque de diversões, né? Se divertir com seu pai e sua mãe. E lá ela foi pegar alguns peixes, né? Foi pegar alguns peixes com uma varinha e um ímã pendurado. Ela conseguiu pegar apenas alguns peixes, gente, tá? E outros não. Ela notou que alguns desses peixes eram atraídos sim pelo ímã na linha, enquanto outros, eles, por mais que ela tentasse, ela não conseguiria. Por quê? Porque eles eram feitos de plástico, né? Então, perceba o seguinte, pessoal, ó. Por que que você acha que ela não conseguiu pegar alguns objetos?
Bom, a pescaria do parque de diversões, ela se baseia na propriedade do ímãs, de atrair alguns metais, como por exemplo o ferro. Então, essa propriedade, gente, está relacionada a uma coisa chamada magnetismo, tá? Então, os objetos que essa menina conseguiu pegar, eles são feitos de ferro, que é um material que é atraído por ímã. Já os outros objetos que ela não conseguiu pegar são feitos, né, de plástico. E o plástico ele não é atraído por ímãs, tá bom? Então vamos ver aqui de onde é que surgiu o ímã. Pessoal, as propriedades do ímã de atrair alguns metais, ela é conhecida, muitos anos atrás por diversos povos, né? Os gregos, por exemplo, gente, eles perceberam que um material mineral que foi encontrado lá na região da Turquia, né? Que esses minerais eles eram capazes de atrair corpos metálicos, né? Objetos metálicos. Então, os primeiros registros desse mineral eles ocorreram numa região chamada de Magnésia, né? A região chamada de Magnésia, que fica lá na Turquia. Por isso, pessoal, esse mineral ele ficou conhecido como magnetita e deu origem ao termo magnetismo, tá, gente? Naquela época, pessoal, não se tinha muito conhecimento sobre as propriedades da magnetita, né? A propriedade do magnetismo, de atrair, por exemplo, os corpos metálicos. Foi só por volta de 1600 que essas propriedades elas foram estudadas mais detalhadamente pelo um físico e médico chamado William Gilbert, que ele viveu de 1540 até 1603. Né? Então a magnetita, pessoal, ela é considerada um ímã natural. Por quê, gente? Porque ele adquire naturalmente as propriedades magnéticas durante a sua formação, né? No entanto, pessoal, a maioria dos ímãs que a gente utiliza atualmente, eles são chamados de ímãs artificiais. Por que eles são chamados de ímãs artificiais? Porque eles são fabricados pelos seres humanos, certo? E como é que é feita essa fabricação? Pessoal, na fabricação dos ímãs artificial, são utilizados materiais como ferro e aço. E esses materiais eles passam por um processo chamado de imantação. Né? Então, é por meio desse processo que eles adquirem as propriedades magnéticas. Ok, pessoal? E onde a gente encontra os ímãs, pessoal? Os ímãs artificiais eles podem ser encontrados em alto-falantes, né? E também em outras atividades, em outras aplicações do nosso cotidiano, como bússola, porta de geladeira, motores elétricos, certo? É importante notar, pessoal, que os ímãs eles podem perder suas propriedades magnéticas, tá? Em algumas situações, como em casos de choque mecânico, por exemplo, e aquecimento, né, a determinadas temperaturas, tá? Então, se isso acontecer com algum ímã, ele pode sim perder as suas propriedades magnéticas. Bom, e vamos entender como é que o ímã funciona, né? O ímã funciona através dos seus polos, né? Então, os polos magnéticos de um ímã, tá? Todo ímã, pessoal, possui dois polos magnéticos, o que a gente chama de polo norte, que é representado por N, e o polo sul, que é representado por S, tá? Nesse capítulo específico, pessoal, o polo sul magnético ele vai ser representado pela cor azul e o polo norte magnético pela cor vermelha, tá? Tá, pessoal? Então aqui é só uma representação, tá? Os ímãs eles não aparecem cores, muito menos letras indicando seus polos, tá? Somente nesta obra que a gente vai utilizar as cores e as letras para fins didáticos, tá, gente? Então, vamos lá. Quando aproximamos os dois ímãs, ele pode se atrair ou se repelir. O que é se repelir, professor? Se afastar, né?
Ele está assim e se afasta. Então, por exemplo, ó, se você coloca os dois polos, norte, né, e norte, ou sul e sul, os ímãs eles não vão grudar, eles vão se afastar, tá? Agora, quando você inverte um dos polos, por exemplo, coloca norte e sul, ou sul e norte, o que, que vai acontecer com o ímã? Eles vão colar, eles vão se aproximar, tá, gente? Então, é importante a gente observar isso. Quando você pegar dois ímãs e tentar se aproximar e você não conseguir eles se repelir, ter uma força que impede, saiba que eles estão, né, com os polos iguais. Agora, se eles grudarem, se eles, né, conseguirem se juntar, aí você já sabe que eles estão, né, com polos diferentes. Ok, gente? Outra importante característica relacionada aos polos magnéticos é que se a gente quebrar um ímã em dois ou mais pedaços, a gente vai obter dois ou mais ímãs. Ou seja, cada pedaço ele terá um polo magnético norte e um polo magnético sul. Certo, gente? Ok, pessoal. Então, por hoje é só, né? A gente vai falar... Deixa eu ver quantas... 21 minutos. Tá ótimo, né, gente? Quando terminar as provas, né? Próxima aula será a avaliação parcial de ciência. A gente vai estudar um pouco sobre o campo magnético, tá certo? E aí a gente vai encerrar aí o nosso capítulo com o campo magnético terrestre e eletroímã, né? E eletroímã. Vamos falar sobre logo o campo magnético, né, gente? Vamos deixar para a próxima aula, tá bom? Próxima aula a gente fala tudo. É pouquinha coisa, tá certo? Pronto. É só isso mesmo, gente, tá? Então, bons estudos. Aproveite aí para estudar. O conteúdo que vai cair são só essas duas últimas aulas que a gente teve, né? Aula passada e essa aula que vai cair na avaliação parcial de ciência, né? Então tem pouca coisa para estudar, dá para tirar uma boa nota, tá certo, gente? Então, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.